o nosso abraço fraterno a todos vocês que neste momento nos ouvem, nos veem, acompanham de uma forma conjunta conosco aqui os trabalhos que são realizados nesta casa abençoada. Nós a temos como um templo sagrado, de onde nós possamos exportar, e essa é a nossa finalidade, exportar conhecimentos, exportar tudo aquilo que está contido na palavra do nosso Pai Criador, tudo aquilo que fica ali contido no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua breve passagem que ele passou aqui pela terra, e que ele deixa esse grande legado através do Novo Testamento. Que Deus, Jesus, nos abençoe, a cada um de nós, vos abençoe, e que nós possamos, na medida do possível também, dar likes, compartilhar, porque o mundo hoje está muito carente, a humanidade terrestre, numa forma assim muito ampla, está muito carente de conhecimentos. Aquilo que Jesus já preconizava da necessidade imperiosa de nós conhecermos a verdade, para que essa verdade nos possa libertar. Essa libertação, é claro, que ela se dá em torno do nosso desconhecimento, da nossa ignorância. O que é uma criatura e como ela se conduz e como ela se movimenta se ela não tem conhecimentos, se ela não sabe nem como atuar e o que fazer. Então é necessário que a gente realmente busquemos nos esclarecer. E nós estamos trazendo para a nossa contribuição aqui desta noite, para nós aqui noite, mas em alguns lugares não é noite, ainda é dia, em função dos horários serem diferentes, mas estamos trazendo aqui um tema para a nossa reflexão. A coisa que mais nós precisamos aqui na Terra é refletir profundamente em relação ao porquê das coisas. E esse tema é: amai os vossos inimigos. Porque isso está lá no capítulo 12, inclusive do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse dizer, amai os vossos inimigos, também está em Mateus, no capítulo 5, de 43 a 47. E um dado interessante, se ele está em Mateus, capítulo 5, de 43 a 47, ele está dentro do Sermão da Montanha. Uma grande curiosidade para nós, né? Então, o Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5, lá da narrativa de Mateus, e vai até no final do capítulo 7, quando termina o Sermão da Montanha. Tudo aquilo que está ali dentro desses capítulos faz parte do Sermão da Montanha. Isso aqui, essa questão, também faz parte, que está no capítulo 5. E como que está colocado ali? Está da seguinte forma, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos querem mal, orai por aquele que vos persegue e caluniam. Vejamos que, diante disso tudo, nós passamos a entender que aí está um grande desafio para todos nós, a humanidade terrestre, que ainda se encontra muito desajustada. Muito desajustada. Nesse desajustamento estamos nós também, porque nós somos imperfeitos. E qual o grande problema nosso? O grande problema aqui na Terra ainda é essas aversões que nós criamos, essas inimizades que nós criamos entre irmãos. Todos nós sabemos que somos filhos de Deus. A partir daí, por uma questão de lógica e de razão, nós sabemos que somos todos irmãos. Esses bilhões de almas, nós somos todos irmãos. Mas somos irmãos que não nos damos bem. Nós somos aquele tipo de irmãos que aquele que pode mais, ele explora aquele que está mais fraco. Ele se ocupa desse tipo de exploração. E diante disso tudo, acontecem então essas coisas, esses momentos tão difíceis, onde nós nos trocamos a nossa amizade pela inimizade. Então, esse amar, quando Jesus coloca aqui amai os vossos inimigos, é uma questão bastante profunda. Quem são os nossos inimigos? Nós não temos noção, assim, dados na nossa atual situação agora, como
reencarnados aqui deste lado da Terra, nós temos dificuldade de entender, porque quando a gente reencarna aqui, fazendo parte de um projeto que pré-estabelecido nesse mundo paralelo antes de vir aqui, que é um programa, um projeto, então nós tivemos uma coisa muito importante que aconteceu para que nós pudéssemos trabalhar essa questão da justiça, do amor, de uma forma mais fraterna. Então, nós sabemos que há um bloqueio. Na doutrina espírita, se nós pegarmos ali o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e lá no item número 11, lá tem um título, uma questão: esquecimento do passado. Esquecimento do passado. Quer dizer, é por isso que esses bloqueios, eles se dão essencialmente através dos nossos sentidos. O nosso sentido, que são a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, nós vemos que isso é muito parco, é muito difícil, é muito primitivo demais. Mas esses bloqueios existem para que a gente não lembre, na nossa atual existência agora, nesse desenvolvimento que cada um de nós tem em torno de um programa, de um projeto, porque está tudo aí exarado. Está tudo aí de acordo com as nossas condições para que nós possamos fazer esse acerto. Nesse mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 5, no item 11, mas se nós pegarmos ali no segundo parágrafo do item 11, nós vamos ver que frequentemente os espíritos, nós reencarnamos no mesmo meio em que já estivemos. Quer dizer, é o nosso retorno, estabelecendo relação com as mesmas pessoas para resgatar o mal que lhes haja feito. Vejamos como Jesus coloca: para resgatar o mal que lhes haja feito. Então, está tudo dentro de um plano divino, onde a divina lei ela busca trabalhar nesse contexto as nossas divergências, os nossos problemas, as nossas inimizades que nós construímos no passado. Então, tudo isso é muito importante para nós. Então, esses bloqueios e essa questão da gente estar no mesmo meio que já esteve, estabelecendo relação com as mesmas pessoas, mas diante de um esquecimento do passado, nós não temos noção. A partir daí, nós não temos noção. Quem faz parte do nosso clã, da nossa família? Quem somos nós que fazemos parte? Porque os inimigos não estão muito longe de nós, não. Os nossos adversários não estão muito longe. E olhamos como Jesus já prescrevia isso, a respeito dos adversários, para que a gente tomasse o devido cuidado, a devida providência em relação... Porque ele não fala irmãos, ele chama de adversários. Onde está tudo isso? Nesse contexto, junto de todos nós, esses inimigos, mas quando nós falamos inimigo, nós pensamos no nosso inimigo. Mas a questão é que o outro também nos vê como inimigo. Porque não é um grupo que pratica o mal. Não é um grupo que faz agressões. Mas há outros grupos de qual nós fazemos parte também e que já cometemos esses crimes no passado. Então, essa questão que ele coloca: amai os vossos inimigos, e ele diz assim, para que nós devamos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Gente, não é fácil. Porque se nós soubéssemos quem são eles e o que eles representam para nós, no nosso contexto, junto à nossa família, porque a nossa família ela não é constituída só de pai, mãe e filhos. Não, ela está dentro de uma consanguinidade. É um pequeno distrito onde estamos aí todos juntos. Porque nós temos aí os irmãos de nossos pais, de nossas mães, nós temos primos, em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e por aí vai. Então está tudo dentro. E a Divina Providência, ela nos reúne todo, mas com essa prerrogativa de nós não nos identificarmos entre nós, quem somos. Imaginemos se nós soubéssemos, né? Aqueles que nos fizeram mal no passado e agora estão juntos. Ou aqueles que nós fizemos o mal para eles, agora estamos juntos. Para resgatar de que forma? Qual a ferramenta fundamental que Jesus trouxe para nós? Nessa grande revolução que ele traz para nós como humanidade. Nessa revolução de ideias, de conhecimento, o que ele traz? O amor.
a arma mais poderosíssima que ele traz para que nós possamos resolver esse problema, é claro que é o amor. Então, quando Jesus ele diz que nós devemos fazer o bem àqueles que nos odeiam, que não gostam de nós, e orar por aquele que nos persegue e calunia, não é uma tarefa fácil. Nós sabemos que alguém está nos perseguindo e nós temos que, ao invés de entrar no clima dele, entrar na forma como ele está, nós temos que ser diferentes. O desafio é para que nós sejamos diferentes. Então, se ele não faz o mal, nós devemos fazer o bem. Então, e orar por aquele que nos persegue e caluniam. E nós sabemos que a calúnia é uma coisa muito perigosa. Porque, inclusive, a calúnia, ela está lá no 8º mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos. E não darás falso testemunho do teu próximo. Isso é crime fazer isso. E é o que muito acontece. Na nossa era atual agora, pelo mundo inteiro, o que nós assistimos aí, o tamanho, o grande número chamado de fake news, que é mentira, espalhada para todo canto. Então, como é que fica essa questão? Mas Jesus, ele traz o antídoto. Porque quando nós busquemos, então, a nos amar, a fazer esse tipo de reconciliação, porque ele coloca lá, reconciliai com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. E ele termina dizendo que para que não vos aconteça uma coisa pior. Reconciliação, o que é a palavra reconciliação? A palavra, porque ela deriva da palavra conciliação. A conciliação vem no sentido de conciliar, da gente reatar as amizades que nós não tínhamos, que nós tínhamos destruído no passado. Isso é conciliação. Porque a palavra ela está incluída aí, reconciliação. É porque nós não fizemos ainda a devida conciliação. Porque, de acordo com Jesus prescreve, ele diz que vos ameis uns aos outros. Vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, vejamos, por que reconciliação? Reconciliai com os vossos adversários, porque nós não fizemos a conciliação ainda. A palavra significa tornar novamente, dar continuidade, continuar fazendo o que nós não fizemos no passado. Então nós temos que começar a fazer. Isso tudo está dentro para que nós geremos um clima, porque nós somos irmãos. Não há motivo para que a gente seja inimigos uns dos outros. É claro que nós já cometemos muitos erros, muitos crimes, e ainda continua acontecendo, mas não tem como acontecer a implantação de um mundo diferente, de um mundo de paz, de harmonia, de equilíbrio. Não tem como se nós não trabalharmos essa reconciliação. Se nós não começarmos a investir nessa questão de nos amar uns aos outros, como ele nos amou, nos ama e nos amará sempre. É uma tarefa dificílima, porque qual que é o impedimento que nós temos? O nosso orgulho, a vaidade, aquilo que está colocado na questão 785 do Livro dos Espíritos. Quando ele fala desse entrave, qual o maior entrave em torno dessas leis? Então ele vai dizer que é o orgulho e o egoísmo, é o responsável por isso, e nós somos portadores disso, porque nós temos esses inimigos dentro de nós, mas que foram gerados por nós mesmos, a custo das nossas dissidências, a custa das nossas revoltas, a custo das nossas vinganças, e agora eles moram dentro de nós. Então, e onde quer que a gente vá, eles estão junto de nós. Porque eles não ficam, mesmo que qualquer um de nós viaje para um determinado lugar, eles não vão ficar, porque eles vão nos acompanhar. Eles estão dentro de nós. Então vejamos como é interessante essa questão do amar os inimigos, mas para isso tem que acontecer algumas coisas muito interessantes, porque não é fácil. Bom, em primeiro lugar, quando a gente comete um crime, e a gente percebeu que cometeu um crime, e muitas vezes nós cometemos muitos crimes no passado, e às vezes nós continuamos cometendo crimes mais graves, menos graves, mas não importa, são crimes. E todo crime ele exige reparação através das leis de Deus. Então, cada vez que nós fizemos isso, nós muitas vezes não demos a mínima. Nós já vimos assim uma pergunta no ar em torno de alguém que cometeu muitos crimes.
inclusive de homicídio. Ele era uma pessoa que tinha uma condenação muito grande, mais de 100 anos de condenação. Então, diante de um entrevistador, uma vez, ele perguntou: mas você não se arrepende desses crimes todos que você cometeu? Quantas jovens, quantas pessoas, quantas famílias você destruiu? Você não se arrepende? Não, eu não me arrependo. E se eu for libertado, se eu sair daqui, vou continuar fazendo. Imagina que situação chega uma criatura, a que extremismo chega? Ele diz que não. Mas então qual o tipo de sentimento? Ora, para mim, é como se eu estivesse matando insetos, baratas. Ora, isso aí a gente viu na televisão numa entrevista. Uma pessoa tão recrudescida, tão má, que ela disse que não se arrependia. Então, qual que é os primeiros passos que a gente entende que deve acontecer? Os primeiros passos chama-se remorso. Quando a gente começa através das coisas erradas que nós fazemos, porque antigamente a gente não dava a mínima. A gente praticamente estava totalmente fora. Mas quando isso começa a nos perturbar, quando isso começa a fazer parte da nossa consciência, então, e começa a vir na forma de remorso, porque tem muita gente que pensa assim, mas é contrário, o remorso não significa nada, significa muito. O remorso é uma coisa ruim, não é. O remorso é uma coisa boa, porque o remorso, ele significa o conflito que está começando a acontecer dentro de nós. O nosso lado bom, ele está despertando e ele não aceita, mas já tem dificuldade de aceitar esse tipo de comportamento mau. Então ele tem essa dificuldade. Então o que gera isso? Entre o bem e o mal, o que gera um conflito. A minha consciência, a nossa consciência, que é divina, e ela tem que caminhar nessa direção, porque Deus nos criou para sermos espíritos puros, perfeitos, mas não tem como chegarmos à perfeição se nós não fizermos esse clareamento na nossa mente, na nossa consciência. Então, o remorso é esse conflito. Eu fiz alguma coisa errada, mas agora aquilo não me dá sossego, não me dá paz. Então, eu começo até a passar mal. Então, é uma coisa boa sim, porque através desse remorso, eu vou pular para um outro ponto, que é muito importante, que é o arrependimento. É o segundo ponto, que é o arrependimento. Aí chega um ponto que estava só no remorso, mexendo com o seu interior. Mas agora, ele já está numa fase de arrependimento. A pessoa então pensa de si para consigo: meu Deus, como que eu pude fazer aquilo? Como que eu pude cometer aquele crime? Eu me arrependo, hoje eu não faria mais. Hoje eu não cometeria mais aquele crime que eu cometi. Eu estou totalmente arrependido. Bom, então nós vemos que são fases. Aí, então, o remorso, o arrependimento. O que acontece depois? O que é que acontece? Ele vai culminar e vai desaguar no perdão. Remorso, arrependimento, perdão. Aí é a capacidade de perdoar. Perdoe os seus inimigos, amai o vosso inimigo, perdoe aquele que vos estão caluniando, que vos estão perseguindo, perdoe. Então, o perdão é a parte fundamental para que a gente possa, então, entender que tudo aquilo que ofende uma criatura, nós somos muitas, possa estar ofendendo outras também, de forma diferente, mas estão acontecendo também. Então, isso está em que área? Está na área do comportamento, no nosso comportamento, na forma de como nós conduzimos. Porque hoje nós temos noção precisa que Deus, quando Ele nos cria, quando Ele nos gera, simples e ignorante, mas nós já temos um espaço. Nós temos um espaço. Esse espaço que Deus nos dota, ele é essencialmente inviolável. O espaço de cada criatura que Deus criou, que é o filho dele, não pode ser violado de forma alguma. E é justamente isso que nós vimos no decorrer desse caminhar da humanidade terrestre, através das guerras, das explorações, dos males cometidos. Se a pessoa não entrasse no espaço do outro, ele estaria protegido. Mas não é o que acontece. Então, cada um de nós temos um espaço. Nós até já comentamos aqui uma coisa interessante. Esse espaço nosso, ele também está dentro do campo do nosso livre-arbítrio. Porque
em determinado momento, eu ainda estou no estado de inconsciência, ainda tenho dificuldade do que é o bem e o que é o mal. Que é o mal. Mas, em determinado momento, com um crescimento, e esse crescimento se dá graças à presença de Deus junto de nós, que é o Pai, através dos seus emissários, no nosso caso, e de outras humanidades, os Cristos trabalhando para que esse direito que o Pai nos dá, ele chega a cada um de nós. Então, são coisas importantíssimas. Então, esse espaço que nós temos, nós temos livre-arbítrio, agora nós sabemos o que é ruim, o que é bom, isso vai fazer com que a gente comece a ficar um pouco mais comedido. Quando a gente vai cometer uma ação, dá para pensar algumas vezes, porque nós sabemos que nós vamos estar em curso nas leis divinas. Essas leis regulativas, elas chegaram aqui para nós na Terra, não faz muito tempo não, em torno de 1450 anos antes de Cristo. Através de quem? E por que essas leis não vieram antes? Porque a humanidade ainda não tinha condições de receber essas leis que vinham nos regular. Ainda o nosso estado de ignorância e de maldade era tão grande que ainda não era o momento. Porque tudo aquilo que emana de Deus, que emana do Cristo, que é o construtor do planeta, ele que está na coordenação de todos nós, da humanidade, ele sabe um momento, mais ou menos, que estão separados por etapas. Então, 1450 anos antes de Cristo, nós temos acesso às leis. Através de quem? De Moisés, que é o primeiro selo. É o primeiro selo. Aí nós temos acesso, e essas leis, então, elas têm a capacidade daí para frente, porque essas leis também são um divisor de água. Antes do acesso a essas leis e depois do acesso a essas leis. Antes, num estado de inconsciência, estavam como inocentes, e após, no estado de consciência plena, não somos mais inocentes. Então ela veio exatamente no momento certo, quando o Cristo julgou que ela devia estar junto de nós. Ela vem para nos regular, nos colocar no devido ponto, e não pela fala, mas ela vai nos dizer, para cada crime cometido, nós vamos ter que dar conta. Para cada um. Porque elas representam a lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Ninguém escapa das leis, por maior ou menor que seja o crime, ninguém escapa dessas leis. Então essa questão do espaço é interessante, porque uma violação de espaço é crime. E quem faz isso, e da forma como ele entra nesse espaço, e da forma como ele agride esse ser que está nesse espaço, esse crime pode ser maior ou menor, mas não tem como fugir, porque as leis de Deus não passam a mão na cabeça de ninguém. Então vejam como é interessante, porque esse espaço que é de uma pessoa, é ele que é o detentor desse patrimônio. E ele só pode colocar nesse espaço quem ele queira. Porque é dele, é um espaço, é um patrimônio dele, como de qualquer um de nós. Interessante, muito pouco comentado essa questão, mas nós temos espaço, porque o espaço não é só individual. O espaço ele pode ser coletivo, um espaço coletivo, um bairro, uma vila, uma cidade, uma nação. Como que uma nação invade o outro? Está invadindo o espaço. Até tem o nome de espaço. Está invadindo o espaço dessa nação para se completar. Então vejamos, quem que domina esse espaço somos nós. Então eu abro, vamos supor que eu esteja aqui representando todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Eu abro o meu espaço para quem eu acho que eu deva abrir. Bom, em primeiro lugar, eu estou sozinho no espaço. Em determinado tempo, viver sozinho numa comunidade é muito ruim. Viver sozinho dentro do espaço é muito solitário. Em determinado momento, nós temos necessidade de colocar alguém no nosso espaço, que alguém chegue no nosso espaço. Mas esse alguém que vai chegar no nosso espaço vai ser de acordo com a minha permissão. Porque essa pessoa que nós vamos trabalhar junto, uma união conjugal que seja, e realmente formar uma família, essa família vai ser um espaço onde as pessoas que estão necessitadas de reencarnar nesse espaço, vai precisar desse espaço, daí a consanguinidade, que é um espaço também. Não é interessante essa questão? Então eu elejo alguém, quando a gente elege alguém, coloca no espaço. Bom, eu estava sozinho. Agora, e até numa feliz
num feliz matrimônio, seja assim como a gente queira analisar, né? Um cônjuge, os dois cônjuges. Então, aí, esse espaço que era só meu, agora nós estamos em dois. Começou a apertar. Começa a chegar os filhos, eles vão estar dentro do espaço também. Então, esse espaço ele vai ficando cada vez mais, ele vai diminuindo. Só que tem um detalhe. Aquela pessoa com quem eu coloquei no meu espaço, ela também está dividindo o espaço dela comigo. Ela só está entrando no meu espaço porque ela está permitindo que eu também entre no espaço dela. Não é interessante isso? Não é uma lei fantástica, maravilhosa? Mas tem que estar dentro de uma linha de amor, dentro de uma linha de fraternidade, de solidariedade. Então, é uma coisa muito interessante. E é justamente aí que nós vamos trabalhar essa questão do perdão. Nessa questão do amor, da fraternidade, é aí que nós vamos trabalhar. O perdão é fundamental. Perdoe. Então tem até aquela questão, né, que está colocada lá, até anotei aqui, Mateus 18, 21. Quando Jesus ele é abordado por alguém que diz assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quantas vezes deverei perdoar quando ele tiver me ofendido? 7 vezes? Porque antigamente esse número 7 era um número cabalístico. Então 7 vezes? Aí Jesus diz para ele: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Esse vezes significa o infinito. Por um tempo, nós acompanhamos muita gente dizendo assim: Jesus falou 70 vezes 7, que 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Quer dizer que perdoando esse tanto já estaria liquidado? Não, mas aí ele coloca, em Mateus está assim, 70 vezes 7, esse vezes que é infinito. O perdoar, ele é infinito. Não importa o tamanho do perdão que nós vamos ter que exercer, mas ele é infinito. Então, esse perdão, ele é uma coisa muito importante. Há um caso muito interessante, um fato acontecido, talvez nós já expusemos aqui uma vez, não sei, mas nunca é demais, porque é um fato acontecido numa realidade. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, que ela teve um período de 1914 a 1918, aconteceu um fato. Em determinado momento, todas as nações, o mundo estava guerreando. Foi uma das grandes guerras, enorme guerra de destruição. Então, os turcos otomanos, que eles tinham um exército muito forte, eles aproveitaram esse momento dessa Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, diante daquele clamor, daquele barulho, aquela coisa toda. Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram para invadir um país chamado Armênia. Eles aproveitaram, porque diante daquele clamor, quase que ninguém nem sabia que estava acontecendo uma outra guerra diante da Grande Guerra. Então, os turcos otomanos, eles praticamente invadiram a Armênia e geraram muitas mortes, mais de 1,5 milhão de mortes. Um grande genocídio. Ficou conhecido como o grande genocídio da Armênia, através do exército dos turcos otomanos. E há um fato narrado aí, porque isso é fato acontecido. Um grupo de soldados, conduzido por um chefe, ele chega numa aldeia. A guerra já estava praticamente, já diminuindo o clamor. E aquilo que o exército otomano tinha que fazer, ele já tinha feito, esse grande genocídio. Aí esse chefe, com mais alguns soldados, cara praticamente truculento, muito mal, muito ruim, totalmente recrudescido, ele chega numa aldeia e entra numa casa. Nessa casa estava o pai, a mãe e 2 filhas. Ele chega com tudo, atira no pai, mata o pai, atira na mãe, mata a mãe. Aí ele pega a menor, tinha 2 jovens, uma de 14 e uma de 17 anos. A de 14, ele entrega na mão dos soldados lá fora, que fizeram tudo aquilo que tinham que fazer com ela. Trucidaram, mataram, violentaram. Ela morreu
praticamente de uma forma cruel. E a outra irmã, 17, ele levou junto com ele, onde levava também mais algumas jovens. Ele levou para Istambul, onde ali eles tinham... Istambul era um lugar importante, onde ele tinha um bordel. Ele tinha um bordel dentro da sua casa. E levou a essas duas jovens, essa jovem e mais uma outra, lá na sua casa, que era um verdadeiro bordel. E elas ficaram ali uma porção de tempo, ali uns tempos, né? Sendo exploradas, se viciadas. Aí, 2 anos que se passaram, elas conseguiram fugir. Elas conseguiram fugir daquele lugar e foram para Istambul, para o centro. Então, essa de 17 anos, cuja irmã foi morta e os pais, ela se formou em enfermagem. Ela foi ser enfermeira. E ela se formou em enfermagem e foi trabalhar num grande hospital ali em Istambul. Ela foi trabalhar num grande hospital que atendia um mundo de gente, soldados, feridos, aquela coisa toda, né? Então ela estava lá já trabalhando. Certo dia apareceu um homem trazido ali por mãos alheias, totalmente dementado, totalmente fora de si, doente, estava praticamente caindo aos pedaços. As enfermidades dermatológicas, o corpo estava se diluindo. Já trouxeram ele ali, que era justamente para ele acabar de morrer ali. Então, essas pessoas que trouxeram esse homem ali, apresentaram para outras enfermeiras se elas podiam cuidar daquele homem ali. E todas elas, enfermeiros, se negaram a tratar daquele homem, porque sabiam mais ou menos quem era aquele homem. Mas ele totalmente totalmente dementado, totalmente inconsciente. Aí, então, o diretor daquele hospital, ele vai até essa jovem, né, que estava ali trabalhando já, que se tinha formado em enfermagem, e diz para ela se ela podia atender aquele homem. Ela olhou aquele homem e falou: eu atendo. Então você atende porque ele está em estado terminal. É só para ele passar os últimos tempos aqui. Se você atender ele, sim, eu atendo. E ela passou a atender ele com o maior carinho, até ali no seu colo, ali, dando medicamento, tratando, tudo aquilo que foi possível ela fazer, que ela tinha um grande conhecimento, né, nessa parte de enfermagem. Moral da história: 6 meses depois, ele estava curado. Aquele homem estava curado por aquela enfermeira. E aí, então, quando ele estava saindo do hospital, ele procura o diretor do hospital para agradecer. Aí ele foi lá para agradecer, que ele estava curado, estava são. Aí o diretor do hospital disse para ele: você não tem que me agradecer, você tem que agradecer aquela enfermeira. Foi ela que lhe salvou a vida, você tem que agradecer a ela. Aí ele chegou até ela para agradecer e começaram a conversar. E na conversa ele percebeu que ela tinha o sotaque armênio. Aí ela falou: nossa, você fala bem até o armênio? Sim, eu sou armênia. Aí ele disse assim: mas eu já estive na Armênia. Eu sei que o senhor esteve na Armênia. O senhor esteve na minha casa, matou meu pai, matou minha mãe. A minha irmã se entregou para os soldados que fizeram o que quiseram dela, torturaram, mataram. Aí ele ficou assim, estarrecido, né? Mas quando me trouxeram aqui, você sabia que era eu? Eu sabia. Mas então por que você me curou? Porque eu aprendi com um ser muito importante que governa a nossa terra. Esse ser é Jesus Cristo. E ele nos ensinou que nós devemos a perdoar as pessoas. E eu estou lhe perdoando. Então vejamos que coisa... É um fato acontecido. Então a questão, dar um testemunho desse, de perdão, não é fácil. Falar para perdoar é uma coisa. Agora, perdoar um testemunho desse é muito grande. Então, essa questão de retribuir o mal com o bem, de amar os inimigos, então é uma questão muito importante, é um dos maiores desafios que nós, cada ser que compomos a humanidade terrestre, teremos que trabalhar. Essa questão do amor e do perdão. Então, meus queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, que fazem parte aqui desta casa abençoada, desse templo sagrado,
de uma forma conjunta com os nossos benfeitores e amigos que estão aqui junto de nós, nós desejamos que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja junto de cada um de vocês. Independente do que vocês estejam passando, não nos preocupemos, porque Jesus nos garantiu que tudo isso já está passando. Graças à implantação do reino de Deus na terra, que culmina no mundo de regeneração. Então, que essa paz seja convosco e muito obrigado por tudo. Oremos agradecendo por esses momentos. Agradecemos a Ti, Jesus, nosso querido irmão maior, nosso querido mestre, por ser, para cada um de nós, o nosso Salvador, aquele que nos traz as propostas, as bênçãos, essa luz que está exarada no Novo Testamento, no Evangelho, e diante das nossas necessidades, diante das nossas carências, porque nos consideramos ainda tão indigentes, imperfeitos. Então nós rogamos a Ti, Jesus, quanto possível, possa permitir que os Teus mensageiros possam visitar a cada um de cada um de nós, nossos lares, nossas famílias, e atendendo a todos aqueles que nesse momento, mesmo não estando nos ouvindo e vendo, e onde quer que eles estejam, sejam parados e assistidos da mesma forma que nós. Que a paz e a proteção Tua, Jesus, esteja presente junto de todos nós que compomos essa humanidade aqui na Terra. Muito obrigado.